Olá, queridos! Vamos aprender a calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Vamos lá! Aqui no nosso primeiro desenho, você já consegue observar claramente a distância entre os pontos A e B. Basta verificar 2 unidades para a esquerda e 2 unidades para a direita. Mas para formalizar a explicação, vamos fazer assim. O ponto A tem a abscissa 2 e o ponto B tem a abscissa negativo 2. Para saber a abscissa, você olha no eixo horizontal, ali embaixo. Então, a distância de AB será a abscissa B, que é negativo 2, menos a abscissa A, que é 2. Então, ficará negativo 2 menos 2. E negativo 2 menos 2 é igual a negativo 4. Só que observe que aqui nós colocamos o módulo. E por que o módulo? Porque se trata de uma distância. Não tem como eu falar que a distância de A a B é igual a negativo 4, certo? Então, o módulo seria para isso. Você não vai considerar o sinalzinho de menos. A distância de AB será de 4 unidades. Então, aqui, como eu havia dito, olha, 2 unidades para a esquerda, 2 para a direita, que é igual a 4 unidades. Agora, no próximo exemplo, temos uma reta vertical passando pelos pontos A e B. Então, aqui precisamos identificar as ordenadas. E para identificarmos as ordenadas, olhamos para o eixo Y. Então, a ordenada de B é 1 e a ordenada de A é negativo 2. Para fazermos a distância de A a B, nós fazemos B menos A. Então, a ordenada de B é 1 e a ordenada de A é negativo 2. Então, 1 menos negativo 2. E como que você faz aqui? Você faz assim, 1 menos negativo 2, quer dizer, qual é o oposto de negativo 2? Mais 2. E 1 mais 2 não são 3? Então, a distância de AB é igual a 3 unidades de comprimento, que você observa claramente assim, olha, 1 unidade para cima, 2 unidades para baixo. Então eu não precisaria ter feito nada daquilo antes? Não, não precisaria. Era só olhar mesmo e já dar a resposta. Vamos ao próximo exemplo. Bom, e agora, gente? Agora, a reta que passa pelos pontos A e B está inclinada. Então, não tem como eu encontrar a distância de A e B daquela forma? Bom, aqui nós temos que fazer o seguinte. Observe que se você fechar aqui, olha, e aqui, você encontra um triângulo retângulo. Então, essa distância que a gente procura nada mais é do que a hipotenusa. Basta sabermos quanto mede cada cateto. Já dá para enxergar claramente que os catetos medem 1 aqui na vertical e 4 ali na horizontal, ok? Mas vamos colocar as coordenadas dos pontos A e B? Então, o ponto A tem coordenadas 2 e 2. Então, o x de A é 2 e o y é 2. E quais são as coordenadas de B? Negativo 2 para o x e 1 para o y. Você já notou que o cateto mede 4. Olha, xa menos xb. 2 menos negativo 2 é igual a 4. E você também já notou que este outro cateto mede 1. Observe. YA menos YB, ou seja, 2 menos 1 é igual a 1. Mas lá atrás você falou XB menos XA. Gente, não tem problema nenhum XB menos XA ou XA menos XB por conta do módulo, tá certo? Agora vamos colocar aqui então o Teorema de Pitágoras. Olha, o Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa, que no caso é D, então D ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Os nossos catetos são 4 e 1. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. E 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é igual a 1. 16 mais 1 é igual a 17. Qual é o número que elevado ao quadrado é igual a 17? Olha, este número é um número irracional. Lembrando que aqui você utiliza as operações inversas.
Ali no primeiro membro eu tinha uma potência que inverteu aqui em uma raiz quadrada. Muito bem! Gente, e aí, quando você não tiver o desenho, como é que você faz para calcular a distância entre dois pontos? Você notou aqui que foi utilizado o Teorema de Pitágoras, não foi? Então, agora nós vamos escrever a fórmula da distância entre dois pontos a partir do Teorema de Pitágoras. Assim, distância de AB ao quadrado é igual. De onde saiu mesmo aquele 4? Não foi o xb menos o xa ou xa menos xb? Bom, na fórmula nós vamos colocar b menos a. Então, olha, xb menos xa ao quadrado. Ah, e de onde surgiu aquele 1? O 1 não foi o yb menos o ya elevado ao quadrado? Muito bem. Depois, nós colocamos... Depois, lá no finalzinho, nós tiramos o 2 da potência ali do d ao quadrado e colocamos como raiz quadrada lá no 17. Então, aqui fazemos a mesma coisa. Tiramos o 2 de distância de AB e transformamos aqui na raiz quadrada. Olha, gente, lamento, é uma fórmula um pouquinho grande. Então, o que eu recomendo? A cada exercício que você for resolvendo, copie a fórmula sempre. Por quê? Você precisa memorizar essa fórmula. Vamos aos exemplos? Calcule a distância entre os pontos. Então, eu não tenho o plano cartesiano para aplicar Teorema de Pitágoras e também não vou ficar desenhando o plano a cada exercício. Eu tenho a fórmula e irei usá-la. Lembrando, toda vez, copia até memorizar. Vamos substituir os valores? Então, xb menos xa. Olha, xb é negativo 1 e o xa é 2. Então, teremos negativo 1 menos 2 ao quadrado. Lembre-se sempre de elevar ao quadrado e aqui é sempre mais, hein? Agora, yb menos ya. Yb é negativo 2 e o ya é negativo 3. Então, negativo 2 menos negativo 3 ao quadrado. Observe que aqui eu precisei utilizar colchetes, né? Porque eu usei o parênteses ali no negativo 3. Quanto que dá negativo 1 com negativo 2? Olha, sinais iguais, eu vou somar e conservar o sinal. Terei, então, negativo 3 ao quadrado. Mais, agora nós vamos fazer ali, ó, o oposto de negativo 3. Então, teremos negativo 2 mais 3 ao quadrado. Então, a distância de AB será negativo 3 ao quadrado, 9, certo? E quanto é negativo 2 mais 3? Bom, negativo 2 mais 3 não vai dar 1? E 1 ao quadrado é 1 mesmo. E 9 mais 1 é igual a 10. Assim, encontramos a distância de AB igual a raiz quadrada de 10 unidades de comprimento. 10 é um número irracional. Vamos para o item B. Copie a fórmula, identifique lá qual é o xa e o xb. Então, xb é negativo 1 e o xa é 3. Então, negativo 1 menos 3 ao quadrado. Mais, identifique o yb e o ya. Aqui teremos, então, yb negativo 9 menos o ya, que é negativo 5. Continuando, distância de AB será negativo 1 com negativo 3, soma e conserva o sinal, negativo 4 ao quadrado. Mais quanto? Negativo 9, agora vem o oposto de negativo 5, mais 5. Quanto que é mesmo negativo 4 elevado ao quadrado? Ah, é 4 vezes 4, 16. Quanto é negativo 9 mais 5? Olha, sinais diferentes, o que eu faço? Eu vou subtrair, então 9 menos 5, 4. E conservar o sinal do número maior, que é o 9. Então, ficará negativo 4. E negativo 4 ao quadrado não é 16? Então, ficará 16 mais 16, 32. Aqui temos um detalhe, dá para a gente decompor 32 em fatores primos.
para extrairmos alguns números do radical. Olha, 32 dividido por 2 vai dar 16, divide por 2 dá 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Como que a gente faz a extração aqui dos números? Se a raiz é quadrada, você vai lá e pega de 2 em 2. Então, eu peguei esse bloquinho aqui e este. Então, ali eu faço 2 vezes 2, que é igual a 4. Ah, mas sobrou um 2 ali. Esse é o que fica dentro do radical. Terminamos! Obrigada por ter chegado até aqui. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe o seu like e me acompanhe também no Facebook. Valeu? Tchau, tchau!